Muda de assunto agora, a intolerância e a alergia alimentar é um assunto extremamente preocupante e com impactos significativos na saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 250 milhões de pessoas sofrem com o consumo de algum tipo de alimento. A Camila começou a sentir desconforto e mal-estar quando consumia determinados tipos de alimentos e não entendia o porquê disso. Quando eu terminei meu doutorado, eu fiquei muito doente. E aí é uma época que a gente não quer perder tempo fazendo comida. Então eu comia muita comida pronta, muito fast food, muita lasanha, muito pão, muita bolacha. E aí eu fui ficando muito doente, né? Mais do que já era normalmente. E aí depois eu fui fazer uma investigação, descobri a endometriose. E aí na descoberta da endometriose, a gente olhou para o histórico e percebeu que na verdade era o glúten. Com a vida normal, para Camila, a rotina é importante. Além de levar a marmita na bolsa para fazer as refeições fora de casa, ela adaptou a condição dela até mesmo na religião. Este pequeno cálice que ela carrega é para a comunhão diária. Ela tem uma autorização especial do bispo para comungar somente o vinho e não a hóstia. São muitos detalhes, mas a adaptação, com o tempo, é tranquila. Nessa de o que eu poderia comer, descobri que, na verdade, tudo que Deus criou e o homem não manipulou, a gente pode. Então, todos nós podemos ter uma alimentação saudável. Então, nisso eu procurei verduras, legumes, frutas, né, e as proteínas. E aí, nessa questão da minha adaptação de alimentação, eu percebi que para eu conseguir ter fidelidade, né, para conseguir todos os dias fazer minha marmita, todo dia comer corretamente, eu teria que fazer uma organização. Então eu tinha que ter o dia de ir para a feira, o dia de fazer lista de compras e, além disso, fazer o que é simples e rápido para o dia a dia. A Rebeca é nutricionista, especialista nesses tipos de doenças. Ela explica que há uma diferença entre intolerância, alergias e doenças autoimunes. A intolerância é justamente quando a gente tem uma resposta digestiva. Então, nosso corpo não consegue quebrar uma determinada enzima e a gente acaba tendo sintomas que são digestivos, né? O que acontece na intolerância à lactose, por exemplo. Então, eu não faço a quebra da enzima, a enzima da lactase, e eu acabo tendo vários sintomas. Então, eu tenho gases, estufamento, né, diarreia, constipação, e eu preciso fazer uma alimentação sem lactose, que é justamente esse açúcar que está presente no leite. Já a alergia, ela vai ser uma resposta imunológica. Então, o meu corpo vai reagir no meu sistema imunológico e eu já tenho uma questão um pouco mais grave. Então, quando eu consumo esse alimento, eu posso ter outros sintomas, como urticária, coceira, ou também ter sintomas mais graves, né? Então faz com que eu precise, né, não consumir esses alimentos. Diferente da intolerância, né, a alergia ela vai ter essa resposta imunológica e por isso ela se torna um pouco mais prejudicial para o meu corpo, né, e para a minha saúde. Então eu preciso realmente fazer a exclusão desses alimentos. Já a sensibilidade, né, a gente também tem a sensibilidade. Não é uma resposta imunológica e também não é uma intolerância em si, mas a gente acaba tendo uma aversão a esses alimentos. Então, muitas vezes, na sensibilidade, a gente consegue fazer ali o consumo de um determinado alimento, mas em uma dose um pouco menor. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento. Então, muitas pessoas acabam não tendo intolerância, né, ao glúten, ao leite, mas elas que acabam tendo uma sensibilidade, desenvolvendo até mesmo sintomas parecidos que faz com que a gente até confunda, por isso precisa de uma investigação clínica. Pensando nessa adaptação, já existem restaurantes e lojas especializadas neste público. Aqui, a Célia oferece todos os itens com o objetivo de atender essa camada de clientes. O mercado de produtos voltados para quem tem alguma intolerância ou alergias alimentares está em crescimento. Estima-se que 2% da população tenha algum tipo de problema relacionado à alimentação.
Parece pouco, mas isso representa mais de 4 milhões de brasileiros que precisam desses produtos para se alimentar melhor. Foi através de uma amiguinha do meu filho que tinha uma alergia de proteína do leite e eu comecei a desenvolver. Comecei a fazer produtos, mas eu comecei bem devagarzinho, bem orgânica. E hoje a gente tem um espaço aberto, um restaurante que a gente tem alimentação desde almoço, jantar, café. A gente tem aqui encontros de mães, de esportistas, de senhores, senhoras, tem oficinas kids nas férias. Então a gente vê que está crescendo muito, né, o mercado dos celíacos, né? Eu acho que na verdade às vezes as pessoas já até tinham este tipo de doença, né, uma doença. E não conhecia, não sabia tanto. Hoje, como graças a Deus a comunicação está grande, os exames, a busca, né? Então, nós somos, sim, específicos para quem é alérgico. A proteína do leite não é sem lactose, a gente tem produtos sem leite, né? E o celíaco aqui não tem nada com glúten. Então, é tudo sem glúten, é um lugar seguro, né? A gente fala que é inclusivo e gostoso. Para a Rebeca, ainda é um mercado em desenvolvimento, com muito a crescer. Acaba não tendo uma disponibilidade muito grande, por exemplo, quando a gente vai em restaurantes, quando a gente vai em locais onde a gente precisaria ali ter uma disponibilidade maior para esses pacientes. Muitas vezes a gente acaba sendo ali, tendo, né, essa oferta só em supermercados, em mercados, mas ainda falta, né, um pouquinho mais de atendimento a esse público celíaco, esse público que tem a sensibilidade ou até alergia ao glúten. Como forma de prevenção, o consumidor deve se informar adequadamente sobre os componentes alergênicos de produtos e de alimentos que estão sendo ingeridos. Por isso é importante ficar atento aos rótulos dos alimentos, além de procurar ajuda médica em caso de aparecimento de algum sintoma de desconforto. E você em casa tem alguma alergia? Como é que você lida com ela? Participe, o nosso WhatsApp é o 12 997 50 3600, também pelo Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Aguardamos a sua participação. Bom, além das alergias alimentares, muitas pessoas sofrem com reações alérgicas a outros tipos de substâncias, especialmente agora no período do inverno. Mas o que fazer nessas situações, né? O repórter Leandro Oliveira conversou com um especialista e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Leandro. Olá, muito boa tarde para você e também a todos que nos acompanham no TJ Aparecida de hoje. Ainda mais agora, nessa época de inverno, os casos de alergia aumentam bastante, né? E são muitos os tipos de alergia, cada uma provocada por um tipo de fator em especial. Por esse motivo, eu converso com o Dr. José Francisco, que é alergista, explica para a gente. Então, doutor, primeiramente, se nessa época do inverno, por quais razões aumentam casos, então, de alergias, né, de reações alérgicas? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Nessa época do ano a gente tem uma maior concentração de material particulado no ar devido à poluição, a gente tem também a baixa umidade e a temperatura mais baixa, que vai agredir a via aérea dos pacientes que já têm alguma doença de base. Então, aquele paciente que tem asma, que tem rinite, nessa época do ano costuma sofrer mais da sua doença alérgica. Um outro fator muito importante é que nessa época a gente tem uma maior circulação dos vírus. E a gente sabe que as infecções virais pelo influenza e outros vírus respiratórios são muito mais comuns nessa época do ano e a principal causa da piora do controle da asma, tanto de pacientes crianças quanto de adultos. Doutor, ambiente fechado, o senhor acabou de falar para a gente essa época do ano mais frio, geralmente as pessoas deixam as casas mais fechadas, é importante redobrar atenção com os ácaros. Mas já em relação a alimentos e medicamentos que provocam também alergia, o que é mais comum em relação a esses casos? Bom, em relação aos medicamentos, no nosso país o mais comum é a hipersensibilidade a analgésico, que a gente chama que é de reator cruzado. Então, o paciente que tem alergia a AS, dipirona e outros anti-inflamatórios costuma não tolerar nenhum dos medicamentos que tem o mesmo mecanismo de ação e geralmente só costumam tolerar bem o paracetamol. A gente tem antibióticos também fazendo uma parte muito importante das reações alérgicas, que são medicamentos muito usados, né? Principalmente os beta-lactâmicos, a penicilina, mas o que existe também é um erro
de se rotular um paciente como alérgico a medicamento, e isso pode, às vezes, causar um dano muito grande ao paciente. Por exemplo, um paciente que é incorretamente rotulado como alérgico à amoxicilina ou algum outro antibiótico passa a não ter sua doença tratada com essa classe de antibiótico e ter que usar antibióticos que possuem mais efeito colateral, que possuem maior probabilidade de levar esse paciente até o óbito, porque deixaram de usar um medicamento que não estavam necessariamente precisando deixar de usar. Agora, com relação aos alimentos também, o que é mais comum a gente identificar em quadros de alergia, de crise alérgica em determinados alimentos? A gente sabe que na faixa etária pediátrica, os principais alimentos relacionados com alergia é a proteína do leite de vaca, é o ovo, é o amendoim, as castanhas de uma forma geral. Agora, já na população adulta, modifica um pouco, passa a ser os frutos do mar, né? O campeão aí é o camarão, né? Mas a gente pode ter alergia também às castanhas e ao amendoim e outras leguminosas que também são muito comuns dessa faixa etária adulta. Agora, os primeiros socorros, no caso da pessoa acabar sentindo as reações alérgicas mais intensivas, mais intensas ali em relação ao seu próprio corpo, manchas pela pele, por exemplo, coceira também, e em muitos casos também é uma sensação de falta de ar, como se a garganta estivesse fechando. O que fazer nesses casos? A reação alérgica mais temida, né, das formas agudas é a anafilaxia, quando você, além de ter as placas no corpo, um inchaço, às vezes os lábios, mãos, orelha, você tem algum sintoma que afeta a via respiratória ou até a circulação do paciente, é o que a gente chama de anafilaxia. Nesses casos, o pronto atendimento até o pronto-socorro, onde ele deve receber adrenalina, como a medida que realmente é capaz de salvar vidas. E no caso do paciente de já ter esse diagnóstico de anafilaxia, a gente sempre orienta o paciente de ter junto de si a condição de fazer o pré-atendimento antes de chegar no hospital. Então, por isso que a gente recomenda que o paciente disponha de um dispositivo de adrenalina auto-injetável, a carretinha de adrenalina. Para concluir com o senhor, doutor, claro que tem muitos casos que, infelizmente, levam à morte dessa pessoa, né? Por conta de uma alergia mais severa, mas para a pessoa que não sabe que tem alergia, percebeu ali algum dos sintomas que eu vou listar agora, como mal-estar, por exemplo, palpitações, formigamento, coceira, vermelhidão na pele, a partir desse primeiro episódio, o que ela deve fazer? Investigar de onde vem essa fonte alérgica? O paciente que já teve alguma reação alérgica, ele deve procurar um especialista para que possa ser diagnosticado, tanto para a gente traçar medidas que a gente chama de preventiva para evitar a exposição, medidas para a gente fazer municiar esse paciente para ter condições de fazer o atendimento pré-hospitalar, né, quando ele tem uma reação alérgica, quanto a gente programar, dependendo do caso, uma dessensibilização para o paciente. Obrigado ao senhor pela sua participação e também pela sua contribuição. A gente reforça que também, no caso dos primeiros sintomas que você sentir, no caso que você não tenha alergia, mas percebeu ali uma mudança no seu corpo após consumir algum alimento ou em alguma circunstância diferente, é bom que você faça essa investigação e o mais importante também, não se automedicar, porque isso também pode salvar a sua vida. Volto com vocês no estúdio.